Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos canais na internet, acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós também queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAID. Eu apresento os nossos convidados a partir de agora. Aqui à minha esquerda, você que nos vê pelas imagens das redes sociais, Procurador de Justiça, Dr. Mário Papaterra Limonge, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, Limonge. Muito obrigado. Limonge, que foi secretário adjunto no governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública, também na Secretaria de Governo, finalzinho da gestão Covas, não é isso? Segunda gestão Covas, e eu fiquei até o final na primeira gestão Alckmin. Sim. Também conosco, aqui à minha esquerda, o advogado, professor, palestrante, Dr. Rodrigo Bertocelli, diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção. Rodrigo, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Mauro, mais uma vez uma alegria estar com vocês e uma grande honra falar com todos os nossos ouvintes. A honra é toda nossa. Eu continuo aqui a apresentação. A professora Roberta Bock, aqui à minha direita, neuroeducadora, doutora em educação. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pelo convite, é uma felicidade estar aqui com vocês e boa tarde a todos que nos assistem também. E fechando a nossa mesa, o advogado Dr. Marcelo Knopfelmacher, também com a gente nesta edição do Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro, é uma alegria estar aqui com vocês, especialmente porque você acertou meu sobrenome da outra vez, que não é fácil. Foi bastante treino aqui, viu, doutor Marcelo? Bom, vamos lá, nosso primeiro tema de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, ontem à noite, o projeto que abre brecha para o aumento do fundo eleitoral e retoma a propaganda partidária, que havia sido extinta apenas 2 anos atrás. A proposta foi chancelada após o Senado rejeitar na terça-feira quase a totalidade do texto. Diante disso, os deputados acataram algumas das mudanças, como a derrubada da previsão de flexibilização da prestação de contas eleitorais e da permissão de ultrapassar o teto para pagamento de advogados. Mas a principal parte do projeto foi mantida. Quer dizer, nem diante desse mal-estar em Limonge, lá na Câmara dos Deputados, as coisas foram mantidas como o Senado havia deixado, né? Houve uma grande pressão, o Senado foi pressionado, isso ficou visível, houve uma pressão de redes sociais, etc. O Senado foi sensível a esta pressão, mas parece um jogo de carta marcada, um jogo já combinado, que uma casa flexibiliza, a outra ajeita o interesse político, e cabe aqui também verificar como ficará o texto final, né? As notícias revelam que há uma brecha para uso, inclusive, de caixa 2, e como também agirá o presidente num eventual veto, né? Que a gente sempre fica em dúvida, porque não sabe qual é, o controle efetivo entre o Executivo e o Legislativo. Ficamos aqui aguardando o que vai ocorrer. Acho que haverá pressão, né? E é necessário que haja. Doutor Rodrigo, como o Instituto Não Aceito Corrupção observou esse movimento lá na Câmara dos Deputados, esse fundo eleitoral abre brecha para que seja aumentado, inclusive durante a tramitação, o fundo, né? Seja aumentado durante a tramitação do orçamento de 2020. Sem dúvida, nós vimos como um grande retrocesso para as nossas instituições democráticas. O Instituto Não Aceito Corrupção atuou
ativamente. O nosso presidente Roberto Liviano esteve ali em Brasília, enfim, no corpo a corpo com os parlamentares, nos traz um certo alento de que a sociedade civil junta, organizada, pode, de certa forma, influenciar os ventos de Brasília. Vamos acompanhar aí os próximos passos, mas sempre atentos. Roberto, o seu entendimento sobre o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados? Olha, enquanto educadora, eu vejo um movimento muito importante que vai além do fato. A mobilização social, as pessoas se manifestam através de e-mail, de fala com os políticos, e nunca eu assisti, há muito tempo, eu nunca assisti um movimento tão forte das pessoas falando em política. Uhum. Eu via um movimento de pessoas falando em futebol, em que time é esse, e continuam ainda mais fraco, as pessoas discutem na rua sobre política. As Isso é bom, hein? perguntam, isso é ótimo. Para a educação, então, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, Claro. para a educação, então, é ótimo. Então, eu acho que é um momento de amadurecimento da democracia. Eu vejo assim, não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu acho um momento, apesar das lutas, apesar do sofrimento, eu vejo um momento importante para o amadurecimento do nosso movimento democrático do Brasil, que precisa ser cada vez mais robusto, não é? Agora, essa discussão na sociedade como um todo trouxe a fala do ministro Luiz Fux, que criticou a redução da transparência na prestação das contas partidárias, e o presidente Rodrigo Maia afirmou que o ministro não deveria interferir no processo legislativo. Mas acho que todo mundo tem que dar o seu pitaco, não? Sim, lógico. Isso não Tem que não dar, é lógico. problema de falta de harmonia entre os três poderes. Precisa falar sim. Nós tínhamos até conversado antes, né? Como os poderes nunca foram tão importantes como agora, os três poderes. Eu acho que vivemos uma democracia, não é? Mas eu acho curioso como a classe política ainda está distante, descolada, imaginando que isso não vai ter repercussão. O financiamento público é algo que incomoda todo mundo. Fala-se em milhões de reais para campanhas, para propagandas políticas e tal. E isto claramente está na contramão do sentimento popular. E tanto mais na última eleição, que se verificou que o gasto com propaganda eleitoral foi inútil, porque com redes sociais, etc., a tendência é que isto caia. Né? E se querem tanto dinheiro, porque talvez seja mal usado esse dinheiro, porque para a campanha política já ficou provado que não é tão necessário. Doutor Marcelo, seu entendimento sobre esse movimento na Câmara dos Deputados, que abre brecha para o aumento do fundão e traz de volta a propaganda partidária extinta há apenas 2 anos. Olha, eu acompanho os demais, eu inclusive estou até aqui me esforçando para a gente tentar pegar pontos divergentes, até para apimentar mais o debate. Para fustigar o debate, sim. Mas aqui nós acho que não tem debate. vamos ter unanimidade, tá certo? Então, mas na verdade o que acontece é o seguinte, estava conversando antes com os meus queridos colegas de bancada aqui, de programa, existe uma preocupação em relação, se esse projeto for vetado efetivamente pelo Executivo, existe uma preocupação, como o doutor Limonge colocou muito bem, sobre até que ponto o Executivo vai conseguir ter força política para manter a derrubada desses vetos. Né? Esse é um ponto que nos preocupa bastante. Também nesse aspecto, o projeto de lei de abuso de autoridade, estou escutando também que existe um movimento grande para tentar derrubar os vetos presidenciais, vai ser uma votação muito apertada. Parece que é uma questão de honra isso. É uma questão de honra. Para determinados políticos. Exato. E assim, é possível que a gente tenha uma votação muito, muito apertada. E essa votação pode ser um divisor de águas e um termômetro da relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Nos preocupa bastante, talvez, a partir do resultado dessas votações, como é que vai estar a força do Poder Executivo junto ao Parlamento. E só uma última observação, dentro dessa questão do fundão e das regras eleitorais, a gente também conversava um pouquinho antes do programa começar sobre a decisão do Supremo, se até que ponto foi bom proibir
o financiamento das empresas para as campanhas políticas e só restringindo para as pessoas físicas. Será que não daria para fazer isso de uma outra maneira? E, enfim, eu tenho dúvidas se realmente essa decisão do Supremo foi positiva. Não sei qual que é o melhor modelo, mas eu não sei se esse é o melhor modelo. E, ao mesmo tempo, agora, brechas do tipo pessoa física pode, além do limite da doação, pagar o advogado. E aí fica outra dúvida, mas por que o advogado e não o médico? E não... Então, acho que, inclusive, a OAB precisava tomar uma posição em relação a isso. Até por conta da estigmatização da figura do advogado. Quer dizer, tem um limite de doação para a pessoa física, mas pode pagar o advogado? Quer dizer, o advogado ele é tão importante... ou ele é tão desimportante, por que o advogado? Eu não consigo entender essa relação. O procurador Limonge, a mesma dúvida você tem também em relação essa dúvida levantada pelo doutor Marcelo sobre a questão da... Eu acho que o Supremo, quando julgou e considerou inconstitucional a doação de pessoa jurídica, pessoa física, etc., imaginou o mundo ideal. Primeiro que legislou, o que acho que não é recomendável. Não é? É verdade que havia uma omissão da parte do Poder Legislativo e todo o espaço acaba sendo ocupado. Mas a ideia de que o financiamento não pode ser privado, ela parte do pressuposto, que infelizmente é verdade no Brasil, que quem financia depois vai cobrar. Isto é um equívoco da conduta, não da norma. A conduta é inadequada, mas financiar-se a classe política é algo que acontece em todas as democracias. Umas mais, outras menos, com regra mais dura, outra com regra mais solta, não é? Com limites, etc. Mas o que acontecia no Brasil levou o Supremo a radicalizar e sem uma alternativa, digamos, que não seja o financiamento público, que também nos causa revolta. Por que financiar a classe política? Privado, quem financiou vai cobrar. O público nos causa revolta. É difícil chegar no modelo. É muito difícil. Isto porque a classe política se desmoralizou. Porque numa democracia que funcione bem, quando o governo presta contas adequadamente, você pode discutir o valor, etc., mas evidentemente que quando os impostos são bem investidos. Há de haver um custo para se manter a democracia. Eu acho razoável que tenha um custo, que não seja um custo abusivo, que não seja algo extremamente perverso como é hoje. A nossa conduta é que levou a esse impasse. E talvez esse impasse tenha que ser resolvido pela classe política e não pelo judiciário. Doutor Rodrigo, nessa questão do projeto aprovado ontem na Câmara, quais são os próximos passos do Instituto Não Aceito Corrupção lá em Brasília? Continuar acompanhando, enfim, com a nossa lupa. O Roberto Liviano, nosso presidente, faz questão de estar em loco ali no corpo a corpo com os parlamentares, e o nosso objetivo é esse, tentar influenciar para transformar a realidade brasileira e aperfeiçoar as nossas instituições. Muito bem, passando aqui para o nosso próximo tópico, o relatório sobre a PEC do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, prevê complemento máximo da União de até 40% em 10 anos. O documento sugere que o valor cresça 2,5% ao ano até alcançar esse patamar. O relatório diverge da proposta do Ministério da Educação, que é de complementação máxima de 15% em 5 anos. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica brasileira e corresponde a 85% dos recursos utilizados para manter o gasto por aluno no país. Roberto, essa questão vem à tona porque o Fundeb foi criado em 2020, ele tem data para... Tem prazo de validade, né? Em 2005, né? Em 2020 ele vence, final de 2020. Então está sendo discutido um novo modelo para isso. Agora, o Ministério da Educação fala em 15%, e o relatório da PEC da professora Dorinha, do Democratas de Tocantins, fala em 40%. Se caminhar, se bem que tem muita coisa ainda, isso vai passar pela comissão especial na Câmara dos Deputados, tem votação no plenário, tem Senado, tem muito espaço para alteração. Mas se ficar neste modelo, está com cara de veto do presidente, né? Olha, em primeiro lugar, isso já devia estar sendo discutido há mais tempo, Claro. porque é pouco tempo.
Nós acabamos de conversar sobre uma legislação que está sendo pensada, que está sendo colocada em prática rapidamente. Por que na educação também não é assim? Por que já não se fala nisso há muito tempo? Financiamento para a educação é uma questão de sobrevivência. O Fundeb para a educação pública é uma questão de vida ou morte. Então, a luta pela permanência do Fundeb e do aumento das verbas é ponto básico. Só para clarear para o nosso ouvinte, o Fundeb ele é formado por Fundo de Participação dos Estados, dos municípios, e tem um complemento do governo federal. Do governo federal, que hoje é 10%. É 10%. Isso. E aí o Ministério da Educação fala em 15% e essa proposta fala em 40%. 40%, porque nós precisamos de mais verba. Por que nós precisamos? Se nós fizermos uma média de quanto se gasta por aluno no Brasil, nós vamos ter uma média de R$3 mil ao ano. Nós temos municípios que gastam R$2.000 ao ano e outros que gastam R$5 mil, R$6 mil. Mas isso é ao ano, as pessoas olham o número e falam, nossa, será que é por mês? Não, é por ano. Então, nós temos municípios que gastam R$200 por mês com o aluno. É nada. Se nós pensarmos numa escola privada, que uma mensalidade pode variar de R$1.000 a R$6 mil, é por mês. Como é que eu posso manter um aluno na escola com uma mensalidade de R$200? Né? Então, eu tenho uma situação estrutural na escola com problemas, eu tenho uma situação de material didático, eu tenho salário de professores, eu tenho uma situação que promove um ambiente que não é adequado para o conhecimento ali na escola. Então, o financiamento, eu costumo falar que o financiamento está para a educação da mesma forma que a água está para a vida humana, é sobrevivência. Então, lutar por mais dinheiro, lutar por mais verba, e uma outra frente também de luta, lutar para que esse dinheiro, quando chegue na escola, seja bem utilizado. Pode concluir, tem uma outra pergunta nessa esteira. Então, não, pode concluir. Posso falar? Por quê? Existe uma corrente que fala que não precisa de mais dinheiro para a educação, e sim que o dinheiro seja melhor utilizado. Eu preciso das duas coisas. Preciso de mais dinheiro para a educação e eu preciso de melhor utilização desse dinheiro. Era nesse ponto que eu ia chegar. Existem estudos, mais do que quantitativos, que mostre o qualitativo, quer dizer, como é que esse dinheiro é investido. Isso, porque às vezes você tem muito dinheiro mal investido ou pouco dinheiro bem investido. Isso. Então, e aí a gente tem que tomar cuidado com o discurso da economia, da área econômica, que fala, não, mais dinheiro não, vamos usar melhor, vamos otimizar o recurso. Puxa, mas R$200 por mês é difícil otimizar, né? É complicado. Então, vamos primeiro melhorar isso, chegar aos 40% de complementação, e aí conversar como esse dinheiro vai chegar lá. Então, como é que o dinheiro chega hoje? A verba pública, ela é descentralizada, alguma parte, e outra centralizada. A descentralizada chega na escola, e quem tem que dar conta desse dinheiro é o gestor público. O gestor público, ele não é formado em finanças. Ele não é formado nem em contabilidade, ele é um pedagogo. E ele tem que dar conta de usar esse dinheiro. Ele usa da melhor forma que ele entende. Ele presta contas, é lógico, seguindo a legislação, mas às vezes ele comete alguns erros no meio do caminho, não porque ele quer... não quer errar, não é culpa dele. Ele não entende daquela situação. É a habilidade que ele não tem. Ele fica refém de um prestador de serviço, que sabe da situação e fala para ele, olha, eu faço, sua verba não chegou ainda, eu faço o serviço e depois você me paga. E esse depois paga... ele fica refém. Esse pedagogo tem que se socorrer de quem? Qual é o quadro técnico que ele precisa? Aí é que vem um outro problema. Nós não podemos ter na escola pública alguém da área de finanças ou do contador. Nós não podemos pagar isso com a verba. Então, as escolas que têm uma verba própria, com uma cantina, uma coisa assim, então ela paga um contador, porque vocês sabem bem que não é simplesmente ir lá e pagar. Tem documentação, tem certificado digital, tem uma série de coisas que tem que ter, porque nós temos a Associação de Pais e Mestres na escola, isso é Brasil, eu falo, pensando no Brasil todo, e com o CNPJ é ela que administra a verba pública. Então, ele precisa de alguém para ajudá-lo. Quando ele não tem essa verba própria, ele paga com o quê? É ele mesmo que tem que fazer essa prestação. É ele que tem que correr atrás desse certificado digital. É ele que tem que fazer. Ele pede socorro daqui e dali, uma pessoa ajuda, algum pai da PM ajuda, alguém ajuda, mas não é um trabalho profissional. Né? Então, nós temos esses dois problemas. Nós precisamos, sim, de mais verba. Então, essa luta agora do Fundeb, ela é uma luta necessária, por maior complementação da União,
E precisamos também ou de uma formação desses gestores ou alguém da área de finanças ou da contabilidade que esteja dentro da escola ou que esteja na Secretaria da Educação Municipal, Estadual, que possa dar assessoria para essas escolas. Esse é o caminho, é um caminho, porque tem muito mais para construir, né? Procurador Limonge, com sua experiência de executivo no estado de São Paulo, você tem alguma proposta? Olha, é difícil, realmente... Que não foi na educação, né? Não, a área da educação, sem dúvida, ela é fundamental, e disse bem a professora, né? São duas questões, a gestão e a falta de dinheiro. Quer dizer, eu tenho muito medo desse discurso que parece recorrente nos dias de hoje, que o Estado sempre administra mal e o particular é um sucesso, é uma maravilha, etc. Imaginem se o episódio do Rio de Janeiro, que ocorreu agora no hospital, fosse um hospital público, o que estaria se dizendo? O Estado não sabe gerir nada, que tem que dar na mão do particular, que ninguém morre no hospital particular. Então, eu vejo um silêncio assustador sobre esse problema. Vários dos doentes foram transferidos para hospitais públicos, e eu não sei se o particular vai pagar ao hospital público essa transferência. Fosse o contrário, pagaria. Então, esse discurso, que é recorrente, que o Estado sempre administra mal, a minha experiência foi pequena, mas, enfim, eu passei pela gestão pública, ela desmente isso. Há muito administrador público competente, desculpe, que trabalha com muita dificuldade. Então, esta luta eu acompanho. O Estado não pode limitar dinheiro para a educação e tem que controlar a gestão pública. E aí, a experiência não como administrador, mas a experiência como promotor público de diversas comarcas pequenas do interior, a professora tem razão. Muitas vezes as pessoas são muito simples. As associações de pais e mestres são compostas de pessoas com boa vontade, mas sem expertise para dominar a contabilidade, etc. E acaba se exigindo deles algo muito difícil. Até mesmo o Ministério Público, às vezes, faz cobranças que não estão relacionadas com o dia a dia das dificuldades de uma escola. É muito complexo o tema, eu prefiro parar de opinar, porque não é... Doutor Marcelo, e agora? Tem contraponto aqui? Na verdade, eu acabei me atendo, até por isso que eu pesquisei aqui na internet. Eu fiquei com uma dúvida, você mencionou veto, e nós estamos falando de uma proposta de emenda constitucional. Eu acho que emenda constitucional não é verdade. Assim, a promulgação no Congresso Nacional, você tem razão. Eu acho que isso não vai perpassar, nós não vamos ter aqui... Não, isso não vai para o Executivo. O mesmo problema que não vamos ter da lei da abuso de autoridade, é verdade. É porque é PEC, né? Tá certo. Tem razão. Não é sanção do presidente, mas é a promulgação no Congresso. É verdade. É só essa observação jurídica a fazer, porque realmente, do ponto de vista educacional, acho que nós já ouvimos as explanações da doutora Roberta. O que eu sei, eu sempre escutei, posso estar falando uma bobagem, mas é que eu já escutei muito essa conversa de que não falta dinheiro para a educação no Brasil. O problema é a gestão do dinheiro. Eu sei que isso é um ponto controvertido, mas muitas vezes o dinheiro chega num determinado município, e o prefeito que acabou de assumir, ele põe lá, por exemplo, um caminhoneiro para ser, com todo respeito aos caminhoneiros, mas um caminhoneiro para ser o secretário municipal de educação. E aí a questão da gestão desse dinheiro público, que é o grande nó da educação no Brasil. Isso confere, doutora Roberto? Desculpe sair um pouco da... Mas é algo que eu já escutei muitas vezes em matéria educacional no Brasil. Posso? Claro. E eu quero agradecer aqui a observação dessa questão da promulgação no Congresso, doutor Marcelo. Comido bola mesmo. Então, como eu havia falado, as duas coisas são importantes. Agora, esse discurso da economia, volto a falar, que o problema de mais verba para a educação não existe, está errado. Porque nós precisamos de mais verba, sim, para garantir que aquele aluno lá daquele município, que tem que sobreviver com R$200 aluno por mês, ele possa ter direito de uma educação com maior estrutura, com maior material didático, com professor mais preparado, por isso ele precisa de mais dinheiro.
É impossível. Nós não podemos tomar como exemplo só a região de São Paulo, a região do Sul, né, regiões que costumam ter mais verba para a educação. Então, é fato. Isso as pesquisas apontam, eu mesmo já pesquisei o tema, as pesquisas apontam que precisa, assim, de mais dinheiro. E outra questão que eu acho que precisa ficar muito clara é que a educação precisa ser vista como um motor econômico do país. Investimento, né? É investimento econômico, as pessoas não estão olhando por esse lado. Às vezes se fala em educação, a educação é alguma coisa à parte. Vamos falar agora de política só. Espera, as duas coisas estão juntas. Não vamos falar agora só de economia, educação não. Não, as duas coisas estão juntas. Se eu formo no país sujeitos capazes de mover uma economia, eu estou crescendo esse país economicamente. Então é um investimento que tem lá na frente um retorno maravilhoso. E as pessoas não estão conseguindo enxergar isso. E nesse momento que nós estamos vivendo no país, nós precisamos tanto crescer economicamente, socialmente, não seria a hora mais adequada de olhar com mais carinho para a educação? Se é ali que eu estou formando os líderes que vão estar no poder daqui a algum tempo? Porque os líderes que estão no poder hoje, gostem ou não gostem, os líderes que estão no poder hoje, eles foram formados na nossa escola. Então, vamos pensar um pouco no futuro em quais líderes nós queremos e como nós vamos formá-los. Então, passa pela questão do currículo, passa pela questão do financiamento, né? Mas sem me estender. Doutor Rodrigo, por que o discurso precisamos investir em educação não sai do papel? Porque o investimento em infraestrutura social, de certa forma, infelizmente, não dá votos. Acredito que a sociedade esteja mudando essa percepção, mas ao mesmo tempo em que 100 milhões de brasileiros não têm sequer o seu esgoto coletado e tratado, 35 milhões de brasileiros apenas têm acesso à água potável, sem falar nos lixões, sem falar na falta de estrutura das escolas públicas, enfim, além do professor tem que ter um telhado, minimamente, né? Essa infraestrutura social, muitas vezes, a titularidade desse serviço público é municipal, temos 5.500 e poucos municípios, e a nossa realidade é absolutamente heterogênea, né? De um município como São Paulo, ou no município no interior do Alagoas, do Amazonas, né? De modo que enterrar tubo para uma estação, em uma estação de tratamento de esgoto, ou mesmo investir numa escola naquele cidadão que ainda não vota, né? Infelizmente, perfeito, não há esse interesse, né? Além disso tudo, a falta de cultura, e reitero, sou otimista, aqui um pouco de poesia, acho que a sociedade está mais engajada, está colocando essas pautas na mesa, citei a questão do saneamento, que está em voga, mas os municípios não têm dinheiro, né? Dependem muitas vezes de relações promíscuas para receber emendas dos parlamentares, dos deputados, e a União, por sua vez, que ela que detém aí grande parte dos recursos, não há uma política sólida de Estado no investimento da educação, como países aí, enfim, os exemplos vão ao infinito, como a Coreia do Sul, no pós-guerra, entendeu? Não temos outros ativos a não ser o intelecto do nosso povo. Vamos investir em educação e grandes empresas estão lá, né? É investimento, saneamento também é investimento em saúde pública, né? Nós não temos essa percepção. Infelizmente, só vemos como custo. Muito bem, gente. Antes de partir aqui para o nosso próximo tópico, eu quero dar um recado aqui para você que nos acompanha. O programa Gente que Fala tem uma novidade que vai te deixar ainda mais informado sobre os assuntos que te interessam. Nós estamos lançando o Gente que Pode, é o nosso podcast. Como o próprio nome diz, com Gente que Pode, você pode ter a versatilidade e a liberdade para se aprofundar nas questões importantes do dia a dia. Ele te permite escutar seus temas prediletos na hora que você quiser, onde estiver, caminhando, dirigindo, no transporte público, enfim, em qualquer lugar. Isso usando apenas um smartphone, um tablet ou um computador. Os conteúdos do Gente que Pode estão disponíveis no nosso blog, o gentequefala.com.br. Clique lá, ouça, saia ouvindo e contando essa novidade para todo mundo. Tá ok? Tá ok? Eu tô parafraseando alguém aqui, né?
Tá ok. Tá ok, né? Vamos lá falar agora de candidaturas laranjas. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o lançamento de candidaturas laranjas para fraudar a cota de candidaturas femininas em eleições pode resultar na cassação de uma chapa inteira. E essa foi a pena imposta aos integrantes de uma coligação para a Câmara dos Vereadores da cidade de Valença do Piauí. A decisão abre precedente para futuros julgamentos sobre a questão. Olha, nesse processo foram 4 votos a 3 na decisão do TSE, e isso retirou o mandato de 6 vereadores eleitos, dos 11 existentes lá em Valença do Piauí, a metade da Câmara, segundo aqui informações do UOL. O procurador Limonge, o PSL, foi acusado de usar o mesmo expediente. Não, o PSL e outros partidos, vamos ser justos. O que pode acontecer a partir de agora? PSL, em particular, na questão da cota feminina, né? Bem, decisão apertada por 4-3, eu imagino que haverá uma grande reação por parte da classe política. Eu li na imprensa hoje comentários de um determinado candidato dizendo, nossa, eu ralei para ser candidato, eu me elegi corretamente e tal, eu vou ter o mandato cassado por conta de um erro da estrutura partidária. Bem, como nós temos partidos muito fracos, partidos que nada representam, a população entende que elege uma pessoa física. É frequente, a gente que é interiorano sabe disso, né, quando vai se compor a Câmara de Vereadores, a bancada de vereadores, mas fulano teve muito mais votos, isso é uma injustiça, etc. As pessoas ainda não têm noção da importância do partido, por culpa dos próprios partidos que fazem isso. Né? Então, talvez isso seja saneador. Talvez é preciso tomar uma posição. Eu ainda não tenho opinião formada, acho drástico, reconheço que esse comentário deste político, que está na Folha de São Paulo hoje, não está identificado, ele diz, eu me ralei, está no painel, se não me engano da Folha, eu ralei para ser eleito legitimamente e tal, e posso perder o mandato. É um comentário que, para quem trabalha na área criminal, sabe que a pena tem que ser proporcional, e me parece que há uma desproporção aí da conduta para o resultado. Acho que essa decisão do TSE será contestada, será muito discutida, mas ela tem uma medida saneadora. Algo tem que ser feito. Uma punição dura ao partido, já que o partido é o principal responsável, a perda de alguma coisa para o partido, talvez a perca de mandato seja algo exagerado. Ainda não tenho opinião formada a respeito, mas vejo com bons olhos essa decisão e essa discussão. É preciso que as pessoas entendam da relevância do partido. Não é possível você ter partidos de aluguel, não é possível que as pessoas elejam candidatos que não têm nenhum compromisso com nenhum programa, e isto vai enfraquecendo a democracia. O senhor tem entendimento formado, doutor Marcelo? Olha, o doutor Limonge foi muito ponderado, é uma decisão nova, julgamento apertado, vejo um traço de desproporcionalidade, porque realmente, muitas vezes, o candidato que integra uma legenda nem tem conhecimento de que a diretiva... Ou ele é de fato popular, ele de fato representa, tem uma votação expressiva, Claro. Né? Ele é uma liderança do município. Exatamente. E muitas vezes ele não tem nem conhecimento de que a diretiva da legenda teria tomado esta ou aquela decisão, a revelia da legislação eleitoral. Parece ter uma desproporcionalidade aí, mas por outro lado também entendo, como muito bem colocado pelo doutor Limonge, que os partidos políticos precisam assumir responsabilidades. E já que eles têm um fundão, eu acho que a gente poderia mexer no órgão do corpo humano que mais dói, que é o bolso, né? E realmente a desproporcionalidade, desculpe voltar a um outro ponto que me ocorre, de fato manifesta aqui, então precisa achar fazer um juízo de ponderação, chegar no meio termo, porque existem inclusive parlamentares que estão sem partido e não perderam o mandato pelo fato de estarem sem partido. Então, quando muda de partido e tal. Então, qual é o debate? Ele é anterior, quer dizer, qual que é a vinculação entre o candidato, o parlamentar e o partido? Qual que é o papel do partido? O partido não pode descumprir a lei eleitoral, em absoluto, né?
Eu estou procurando aqui, procurador Limonge, Ou tá no Estadão, na no Folha de painel. São Paulo, a informação... Diga. É no painel? O comentário, por isso que me chamou a atenção, Sim. Aqui eu tô aqui com a Folha. como eu sou um devorador de jornal, acordo cedo, você velho tem Eu esse li problema, alguns hoje. acorda cedo, eu li a Folha e o Estado hoje. Vamos ver se está mais fácil que o doutor Marcelo, que ele está com a versão impressa. Eu estou com a versão digital aqui. Enquanto isso, eu leio no impresso, eu sou um homem antigo. Rodrigo, vamos Mas seguir com muito você. bom ler o impresso. Bom, a minha única dúvida, e dúvida esta que eu acompanho os demais, é que é preciso se avaliar a proporcionalidade, o que nós chamamos de dosimetria, né? Tá da forte. pena. Agora, não há dúvidas, né, que é uma fraude, é uma simulação de uma realidade jurídica, né? Esse ato não deve ser tolerável, né? Além do aspecto fraude, né, simulação de um ato jurídico, há um absoluto desrespeito ético perante a sociedade, os cidadãos, à medida que os cidadãos estão sendo levados a erro, né? Isso reforça uma tendência ou um desejo para que também os partidos políticos tenham uma área de compliance, né? Com o objetivo de prevenir, detectar e até mesmo punir atos de não conformidade. Se trata de gestão de riscos, gestão de procedimentos, e um partido político, especialmente aí por também ter dinheiro público, para mim tem o dever, não há nenhuma ressalva na Lei 12.846 de 2013, mais conhecida como Lei Anticorrupção, que tira os partidos políticos da necessidade que tem um programa de integridade. Eu vou um pouco além, além do partido, há o candidato de má-fé. É aquele candidato que sabe que não é candidato, né? E que quer obter uma licença, umas férias remuneradas, enfim. Este candidato, esta pessoa que se presta a esse papel, é lamentável que isto ocorra. E é lamentável que os partidos aceitem isto. Mas isso não é algo, parece que, acordado. Toda vez que a lei imagina o mundo ideal, as pessoas conseguem reagir. Quer dizer, a ideia, não, vamos ter participação de tanto por cento da mulher, tanto por cento de não sei o quê, tanto por cento de não sei o que lá, e tal, vamos criar a democracia do papel, né? Aí as pessoas acabam criando. Eu acho que é uma preocupação justa, mas que é facilmente burlável, né? Lamentavelmente. Doutor Limonge, o doutor Marcelo localizou aqui no painel da Folha, enfim, sobre essa decisão do TSE de cassar os 6 vereadores lá no Piauí. A cassação de mandatos não é automática e será avaliada caso a caso, mas já revolta possíveis afetados. Aí abre aspas, eu ralei para me eleger e posso ser prejudicado por eventual canalice de alguma liderança do partido, fecha aspas, quem fala é o deputado Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais. Pois não conheço o deputado, peguei a frase, acho a frase forte, razoável, a gente tem que ponderar sobre isso, né? Roberto, não sei se no caso específico o deputado tem razão. Estou aqui para... Se ele ralou. Eu vou pegar uma questão específica. Como eu estou aqui na mesa hoje, eu sou a única mulher, e eu preciso pegar essa temática da questão. Tudo isso envolveu a candidatura feminina, né? E então é preciso combater outras coisas além de tudo que vocês já falaram com muita propriedade aqui. O papel da mulher na política, ela pode sim, só que nesse momento parece que ela foi usada, né? E dentro daquele sentimento dela, que é histórico, de se sentir um pouco inferior, ela aceita, né? Então a gente precisa modificar isso. Não tem que aceitar. Se ela é uma candidata, aceite a ser candidata, mas tenha um projeto e lute por ele. E se tentarem fazer algo, não está certo. Eu acho que essa questão que eu queria levantar, porque é mais um movimento social que tenta se utilizar da mulher nesse momento novo da mulher na política, né? Precisamos atentar sobre isso, por isso que eu puxei essa questão para mim. Sim, agora, isso tudo é sintoma, Roberta, da falta de interesse das mulheres na participação na política. Se tivesse um número expressivo, né, essas cotas seriam preenchidas e não haveria preocupação dos partidos. Agora, como é que estimula a mulher? Então, não é falta, eu não vejo, né, como falta de interesse, eu acho que é um movimento histórico.
Durante muito tempo, a mulher não teve nem direito a voto. Né? Ainda tem que Então, resgatar. historicamente, a gente tem Tem que isso. resgatar Ainda muita tem coisa. lugares pelo mundo, e posso dizer até cantinhos do Brasil, em que a mulher é vista como, você não precisa ir votar. Sabe? Por exemplo, o homem, quando ele atinge uma idade X, que ele não precisa mais votar, não, ele vai. A mulher fala, não vou mais não. Entendeu? Então, tem um movimento histórico que a mulher, ela se sente inferior. Então, não é que ela não tenha interesse, ela tem o medo. Ela não tem o incentivo. O homem é sempre incentivado. Nossa, você desde pequeno já é um líder. Nossa, na escola você já é um líder. Não, você é mulher. Não, você não. Calma, peraí, que isso? Esse negócio de liderança não é para você. Então é construído no cérebro feminino isso. Para você, não. E fica difícil também, às vezes, porque a mulher casa, tem filhos pequenos, ela fala, não, mas eu vou sacrificar meu filho, eu vou deixar com quem? A dupla, tripla, quádrupla jornada e tudo isso. Exatamente. Então, a situação não é favorável. A situação histórica, a situação social não é favorável. Então, eu não enxergo como que ela não tem essa iniciativa. São muitos dificultadores. E ainda mais de uma política que não está no caminho correto. Eu só me permitiria fazer uma observação. Nem tanto a questão do interesse das mulheres pela política, até acho que nós temos um número de mulheres, talvez, não sei a proporção na Câmara dos Deputados, mas Vem aumentando. Vem aumentando, um número grande, é muito importante, fundamental isso. Mas eu, particularmente, tenho uma visão refratária em relação a essa questão das cotas, exatamente porque no papel a gente põe uma coisa e na realidade é outra. Isso em relação a qualquer grupamento humano, não só as mulheres, não só... Então, eu sei que esse é um outro debate, pode ser já um outro programa, mas talvez tudo que esteja por trás disso é a forçação de ter que ter um número X de mulheres. Eu me lembro quando eu participei da eleição para o Conselho da Ordem e fui conselheiro, eu me lembro que existia também muita dificuldade em compor a chapa, algumas tinham interesse, outros... Foi algo curioso que aconteceu. Mas isso, uma regra... isso claramente está mudando nas instituições, porque tanto na Ordem dos Advogados do Brasil quanto no Ministério Público... a maioria é mulher. A maioria não, mas aumentou bastante. Eu fui examinador do último mais... concurso do Ministério Público, eu tive a honra de ser examinador, e a porcentagem de mulheres que lograram êxito no concurso foi bastante grande, não foi a maioria. Não foi a maioria, elas foram bem colocadas, de maneira geral. Entre os 10 primeiros, acho que tinham 5 ou 6 mulheres. O primeiro colocado foi o homem, depois teve uma série de mulheres, uma atrás da outra, assim, são muito preparadas, e isto já está no dia a dia. Quando eu ingressei no Ministério Público, foi em 76, ingressava uma mulher por concurso. Era a cota que a banca... Sim. Era o suficiente, mas que isso não seria razoável, né? Afinal, tinha que morar no interior, enfim. Da família, como filhos, é que a mulher, na hora do vamos ver, ela não vai conseguir assumir? Olha, tá vendo? Na magistratura, não ingressava a mulher. Na magistratura do Estado de São Paulo. A primeira desembargadora era membro do Ministério Público, ela foi pelo 5º Constitucional. Por quê? Porque não tinha juízas como teria desembargadora. Hoje sim, já temos, mas conta-se nos dedos. Mas olha, a presença da mulher em todas as áreas é cada vez maior. A gente já viu aqui nesta mesa do Gente que Fala, 4 mulheres debatendo. Então, imagino que o programa foi até as 2 horas. Olha só. Diga, Roberto. Não, eu só queria voltar na questão bem colocada das cotas, que é o seguinte, a cota não é ideal, mas a cota é necessária para reparar um erro histórico. Entendeu? Nós temos todas as políticas de cotas que nós podemos pensar agora, ela é para reparar erros históricos que nós cometemos. Então, por isso, ela é extremamente necessária nesse momento. Vai chegar um dia que ela não vai precisar mais existir. Né? Mas aí vai já estar tudo equilibrado. Vamos esperar esse dia. Não é? Gente, perguntas do público do Gente que Fala. Já que você está com a palavra, a Roberta, a Letícia de Guarujá pergunta como a tecnologia vem interferindo positiva e negativamente na pedagogia moderna. Então,
positivamente, ela vem auxiliar muito. Até eu costumo falar para os professores que é uma tecnologia fácil, que todas as escolas se costumam ter, que é o próprio celular. Há uma briga. Celular, tem até a legislação, celular na sala de aula não pode, tal, mas ele pode, por um fim pedagógico. Então, você pode preparar uma aula e utilizar o celular para enriquecer a sua aula. Agora, a tecnologia começa a prejudicar quando essa tecnologia não é usada para fins pedagógicos. É lógico que eu vou gostar se eu tiver uma lousa digital, se eu tiver outros recursos, se eu puder utilizar de várias mídias para eu falar daquele mesmo conteúdo. O aluno está acostumado com essa dinâmica, mas antes de tudo isso eu tenho que ter uma aula preparada, né? Eu tenho que dominar o conteúdo que eu vou trabalhar. Esse ainda é o principal. A figura humana do professor, ela é insubstituível. Ele tem que estar ali para poder mediar os conflitos que aparecem no momento, porque eles aparecem e não avisam, né? Eu preparo a minha aula e não tenho o aviso, olha, um aluno vai fazer isso, vai perguntar aquilo, não, são conflitos que aparecem. Então, a tecnologia, ela ajuda muito, mas eu preciso ainda ter o fator humano muito preparado para aquilo que eu vou fazer. Eu enxergo essa questão dessa forma. Doutor Rodrigo, o Marcos de Pinheiros quer saber a sua posição sobre a promessa do presidente Bolsonaro de indultar policiais. Indultar? Bom, talvez aí o colega do Ministério Público tenha mais propriedade. É um jogar para a plateia, né? Enfim, é mais uma posição política, supostamente política, do que um fato de forma relevante do ponto de vista jurídico, né? É uma retórica dele, né? Enfim, em razão que a classe dos militares foi a grande base de poder para que ele tenha se elegido, né? Esse discurso sempre conservador, enfim, na linha retórica dele. É um movimento político. Né? Sim. O indulto é genérico, né? Graça, então, né? o que o presidente está imaginando poder fazer é conceder graça. E há um outro equívoco, porque ele diz textualmente que vai indultar o pessoal que foi condenado pelo Carandiru. Então não vai indultar ninguém, porque ninguém foi condenado ainda, não transitou em julgado, nada. O condenado já não está mais aqui, né? Não chegou a ser condenado, mas não foi definitivamente. Coronel, não há nenhuma decisão definitiva sobre o caso. E, então, ele diz de condenados injustamente. Vai ser difícil ele encontrar alguém que possa ser beneficiado com isso. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta para o senhor doutor Limonge por que tanto receio de se abrir uma CPI para investigar a Lava Jato? Investigar a Lava Jato ou a Lava Toga? É a CPI da Lava Toga. Ele fala da Lava Jato? Fala da Lava Jato. Bem, A CPI... é a Lava Toga, mas ele fala da Lava Jato aqui. A Lava Toga, ela tem um problema, porque para você instaurar uma CPI, você precisa ter um fato determinado. E, aparentemente, o que se quer é discutir decisões do Supremo que invadam atribuições de outros poderes. Olha, isso é muito genérico. Eu acho o seguinte, falo pelo Ministério Público, falo por mim, eu acho que todo poder tem que ser controlado. E se, eventualmente, há abusos aqui ou ali, e o Legislativo acha que deve instaurar a CPI, eu não vejo nenhum problema. A pergunta é por que tanto medo? Eu não vejo razão para ter medo. Doutor Marcelo, a Daniela de Bela Vista pergunta como um advogado deve agir quando o Tribunal da Opinião Pública condena o acusado. Como o advogado deve agir? Eu acho que o advogado deve agir nos autos, com a mais absoluta certeza, mas eu acho que o advogado também tem de ter um bom relacionamento com a imprensa e saber se expressar na imprensa, porque muitas vezes, Mauro, a desconstrução de uma imagem ela é feita apenas e tão somente na imprensa, o processo até depois vai ter um outro rumo, uma condenação depois pode virar uma absolvição, a absolvição depois nem notícia não vai mais ser, a prisão vai ser notícia, mas a absolvição não. Então, é muito importante que o advogado, ele seja, ele atue nos autos, com respeito a todas as instituições
do Judiciário, do Ministério Público, enfim, todos os atores, operadores do direito, mas que ele também tenha uma destreza na comunicação pública, na imprensa ou em redes sociais, saiba redigir uma nota rebatendo alguma acusação de algum detrator do seu cliente. É muito importante mesmo esse papel extra-autos, sem descurar do papel dentro dos autos. Gente, temos ainda alguns minutos para falar de mais um tema. Bem objetivamente, o Fórum Econômico Mundial classificou as fake news como um dos principais riscos globais, no mesmo nível de mudanças climáticas, crime organizado e escassez de alimentos, vejam só. E é um problema que interfere diretamente em negócios e na reputação das empresas, com perda de anunciantes e fraudes digitais. Por isso, o Google, o Twitter, Facebook e a britânica BBC se uniram para ações de combate à desinformação. Medidas incluem um sistema de alerta precoce para eleições, educação online e melhor acesso a recursos imparciais. Roberta, bem objetivamente, será que vai ter alguma arma mesmo eficaz contra essa guerra de notícias falsas, de lado a lado, né? Bom, é preciso regularizar isso, não é? Porque eu costumo falar, quem sofre uma notícia falsa, a notícia ela se alastra muito rápido. As pessoas tomam aquilo como verdade. Porque as pessoas hoje elas não costumam ler um texto inteiro. Elas costumam olhar só para o enunciado. É notícia e eu já vou começar a publicar por aí. Mas quando você vai se retratar, não tem a mesma repercussão. É o desmentido, né? O desmentido não tem repercussão. E aí fica uma mancha. O doutor Marcelo destacou agora. Então. Agora, o que eu fico com muito medo de regularizar essa situação, de olhar para isso e legislar em cima disso, que linha tão fina, que vai de um lado da fake news e do outro da censura. Como é que eu vou equilibrar essa situação? Eu tenho muito medo desse movimento, entendeu? Porque nós precisamos agir, sim. E, ao mesmo tempo, a mídia, ela é sem limite, né? Eu olho na internet e eu consulto o que eu quiser. Então, como eu vou regular? Eu tenho a curiosidade e nós temos que ficar atentos em como que esse mecanismo vai acontecer. Rodrigo, bem objetivamente, parece que tem muita gente que até identifica ali a fake news, mas faz questão de compartilhar para ver o estrago, né? Sim. Essa conduta beira a ilicitude, né? Agora, fake news sempre existiram, né? O grande problema é a velocidade que ela atinge no mundo moderno. Então, se a tecnologia integra o problema, a tecnologia também integra a solução, né? Então, hoje já existe mecanismos de inteligência artificial para que se encontre a veracidade, enfim, você tenha a autenticidade da informação, portanto, a tecnologia pode seguir nesse sentido, e também, enfim, um maior controle, uma responsabilidade sobre aqueles que denunciam, e aqui encerro que é uma tendência, enfim, bastante preocupante. Nos Estados Unidos existe a figura do whistleblower, tem uma lei lá, chama Lei Dodd-Frank Act, que se você denuncia, você pode receber uma recompensa caso essa denúncia gerou uma multa, e isso já está tramitando no nosso Congresso. Imagina um impacto que isso pode proporcionar em breve. Limões em poucos segundos. Olha, a responsabilidade deve ser atribuída não só a quem produz a notícia, mas a esses instrumentos, Google, Twitter, Facebook, eles têm que ter essa preocupação. E aí eu vou reproduzir a frase do ilustre advogado, né? O bolso é o sentimento mais sensível de todos. Quer dizer, esse pessoal que espalha notícias falsas, que não confere a notícia, que detona uma imagem, eles têm que ser responsabilizados. Eu acho que quando as indenizações chegarem a pesos altíssimos, haverá mais cuidado. Não há outro jeito, lamentavelmente. Pouquíssimos segundos, doutor Marcelo. Reitero tudo que foi dito aqui brilhantemente. Então, termina aqui o programa Gente que Fala de hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, ABRAD. Um agradecimento ao Procurador de Justiça, Mário Papaterra Limonge, do MPD, o advogado, professor, palestrante, doutor Rodrigo Bertocelli, também a professora, neuroeducadora e doutora em educação, Roberta Bock. Muito obrigada. E o advogado doutor Marcelo Knopfelmacher. Muito obrigado.
Gente, na mesa de som, o Fabiano Souza, direção técnica do Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, fique agora com o programa Caio Sorriso Show, que já está chegando para alegrar o seu início de tarde. Tchau, até amanhã.